Vamos, nesse momento, sentar numa posição confortável, fechar os nossos olhos e, com essa conexão, agradecer. Agradecer a Deus Pai, Criador de tudo sabe, que tudo pode. Agradecer à Mãe Maria e ao nosso Mestre Jesus. Sabemos que não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque recebemos essa missão. Não somos privilegiados. Essa missão que recebemos é um chamado para o nosso crescimento. E esse chamado está batendo a nossa porta. O que Jesus quer de nós? Ele quer que aprendamos e que com esse aprendizado e com força de vontade e perseverança colocarmos em prática. Além disso, ele também quer que cada um passe esse aprendizado adiante. E por isso estamos aqui. Esse curso é mais uma oportunidade de aprendizado. Por isso pedimos a iluminação do nosso palestrante material e espiritual para que possamos aprender mais um pouquinho e que esse aprendizado gere frutos não só para nós, mas também para o próximo. Que assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez. Desejo que sejam mais uma vez todos bem-vindos, né, nesse dia de curso. Hoje nós vamos dar continuidade ao curso O Espiritismo Explica, né, conforme o Anderson já bem nos disse. Hoje nosso tema é Centros de Força, também conhecido, né, com outra denominação chamada chakras, que vem lá do indiano, lá do sânscrito, que significa roda, e a gente pretende, nessa noite, percorrer um pouquinho sobre o que é esse sistema e as implicações dele no nosso dia a dia, do nosso viver, e como a gente pode ter um pouco de mais esclarecimento sobre como esse sistema funciona. Só fazendo uma leitura rápida, nós tivemos, no início do curso, uma palestra com a Fernanda, se não me falha a memória, ela estava falando aí da Trindade, né, que é Deus, né, o Espírito e matéria. Então, já trazendo aí para a gente, como a gente já tem de conhecimento, pelo menos eu acredito que todos aqui já tenha clara noção que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Então, aí, a gente já vê Kardec trazendo esse conceito de Deus, Espírito e matéria, exatamente nos mostrando que nossa casa, né, nossa morada, ela não é a morada material, mas a morada espiritual. E, na época, Kardec conceitou, né, espírito, matéria, depois
fluido universal, depois nós tivemos a palestra da Giane falando sobre fluido cósmico universal, que é esse fluido, né, que está entre o espírito e matéria. E quando a gente já advém os estudos mais modernos, na própria física, da física elementar, da física quântica, a gente já começa a ver que, na verdade, nós somos um universo permeado de o que chama de fluido cósmico universal, ou de fluido primário. Na verdade, é um conjuntos de energia. Então, a gente já sabe também que matéria é energia condensada, e a energia é a matéria livre. Então, esses centros de força, esses chakras, eles atuam ali. Aí só esqueci, né, de falar que logo depois da palestra, né, de Jean, tá, que falou sobre o fluido cósmico universal, falou sobre as características, a gente vê essa parte, né, toda detalhada. Nós tivemos aí na semana passada, foi Roseli que falou sobre o perispírito, Rose? Foi, né? Então, nós aí descemos mais um nível aí no campo energético do na verdade, ela falou de espírito, perispírito e corpo material. Então, explicou bem aí esta relação, e a gente tem aí esse bate-papo de hoje à noite falando desse centro de forças, que são elos de ligação entre o nosso corpo material, né, o nosso corpo aí, posso dizer aí, a ligação ao perispírito, e existe também, algumas literaturas indicam que existe também, entre o perispírito e o corpo material, existe um outro campo energético chamado duplo etéreo. Então, esses centros de forças, eles estão atuando de forma energética, ou seja, no plano energético, no plano espiritual, agregando ao corpo material tudo aquilo que exerce de influência sobre nós, que são todas essas partes de energias. Então, tem um livro que eu gosto muito, depois eu acho que vale todo mundo que quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, chama Rodas da Vida, e tem um trechinho dele, eu vou usar ele como uma base de estudo para essa conversa hoje, porque esse assunto existe uma infinidade de livros, infinidade de autores, infinidade de conceitos, e muitas vezes uns se conflitam com outros. Então, eu escolhi um para poder partir, e depois, né, a gente, no percorrer da nossa jornada de buscar o saber, a gente vai encontrar outros materiais que vão complementar o entendimento sobre um dos outros. Mas ela diz assim: das grandes galáxias espiraladas, distantes de milhares de anos-luz, aos trilhões de átomos que giram no interior de um grão de areia, o universo se compõe de rodas giratórias de energia. Então, quando a gente fala de centro, eu toda vez que falo de centro, imagino uma roda com um centro no meio. E aí, né, no conceito espírita se fala sobre centro de forças, e um modelo, né, de chakras, onde isso surgiu, que foi lá na Índia, eles dão esse nome aí, que chakra, de uma forma muito elementar, ou até rude, posso dizer que seria rodas. E como a gente tem como referência que o povo oriental, eles são mais voltados para as questões do espírito em relação a meditar, a gente vê isso a gente vê aí na relação de Buda, né, que atinge lá o êxtase através da meditação. A gente vê na cultura própria indiana, a gente vê, né, os yogis, né, que se isolam para poder meditar. Então, isso nasce ali na Índia, e o que acontece? Hoje nós já sabemos, né, já existem estudos que nós temos em torno de nós, né, uma grande capa, né, uma capa, vou usar o termo capa, né, como fosse uma capa, que é a nossa aura. Naquela época eles conseguiram, né, aqueles que têm o dom da clarividência, né, que consegue ver além do campo físico, consegue ver o campo energético, eles começaram a ver exatamente, né, através aí dessa meditação, ver que os seres humanos eram envolvidos, né, de uma energia, e tinha muitos pontos luminosos em torno desse campo elétrico, vamos chamar assim, né, de energia. E nesse campo, eles começaram a perceber que existiam pontos que eles eram mais intensos do que
os outros, maiores, e começaram ali a investigar, né, através, novamente, da clarividência, e começaram a perceber que se tinham 7, né, a gente chama de principais hoje, que eles se destacavam porque eles estavam ligados à parte do nosso corpo material, que hoje nós conhecemos como um sistema endócrino, né, que são as glândulas endócrinas. Então, começa no primeiro chakra, que começa na hipófise, depois na pineal, depois na hipófise, depois vem para o timo, vem para suprarrenais, vem para... Enfim, tem todo ali um conjunto de sete glândulas, ou seja, eles viram que eles são maiores por quê? Porque eles são esses grandes vórtices de energia, que eles vão fazer o quê? Eles vão recepcionar, vão assimilar toda essa energia que nos circunda. Então, hoje nós já sabemos, né, pelo adiantar, né, da ciência espírita e da ciência material, que tudo emite energia. Então, nós temos energias do Sol, nós temos energia que são emanadas de cada planeta, de cada constelação, de uma estrela, nós temos energias que são emanadas das plantas, dos animais, e principalmente da gente, através do nosso pensar. Só que quando chega na gente, emite o nosso pensar, a gente bagunça o negócio todo, porque aí entra um outro elemento que vai modelar esse campo energético, que são os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, a princípio, o chakra tem essa função de assimilar essas forças, de fazer essa conexão dessas forças que nos circundam extra, né, de fora, e trazer para dentro. Então, ele funciona, né, de forma, vamos dizer assim, técnica ou teórica, né, eles estão alinhados, né, ao centro do nosso corpo, e aí eles são 7 chakras, né, constituídos e dado nomes hoje que a gente pode conhecer. Vou começar pelo primeiro, né, que é o chakra que está aqui no topo da cabeça, que se chama o chakra coronário. Depois nós temos o chakra frontal, depois nós temos o chakra laríngeo, temos no peito o chakra cardíaco, depois temos o chakra que está próximo aqui do umbigo, que é o chakra umbilical, depois nós temos o chakra genésico, que é o segundo chakra, né, o do estômago, né, o gástrico a gente chama de, que é o terceiro, não fui falando a ordem, né, então sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, o segundo é o chakra genésico, o chakra sexual, cada linha vai chamar de um jeito, e nós temos o chakra base, que constitui lá no último ossinho da coluna, né? Então, nós temos aí, de uma forma, se a gente pudesse visualizar, nós teríamos o chakra da coroa, né, como uma grande roda, né, para cima, onde a gente recebe todas as energias que vêm do alto, né, essa energia que vem de Deus, do mais alto, né, da nossa casa, da nossa morada, e nós temos o último chakra, que é o básico, ele está apontado para a Terra, que é da onde faz a captação das energias telúricas, né, que advém da Terra. Então, a partir daqui a gente vai aprofundando em cada sistema, a gente vê que, na verdade, eles não funcionam de forma isoladas, mas ele é um sistema que precisa funcionar de forma, assim como um motor de carro bem regulado, onde tem várias engrenagens, eles precisam estar saudáveis, né, em perfeito funcionamento, para que a gente consiga ter equilíbrio no nosso dia a dia. Então, ele é um sistema, e aí a gente fala assim, mas poxa vida, né? São as curiosidades da vida. Nós temos 7 chakras, assim como o arco-íris tem 7 cores, então o número 7 ele é sempre muito presente no nosso dia a dia, né? Jesus disse que era para a gente perdoar 7, depois 77, então o 7 está sempre presente em todas as obras da criação. Então, a gente pega dentro de uma doutrina co-irmã, como é, por exemplo, a Umbanda, a gente vai ver que também existem 7 tronos, né, são 7 qualidades exteriorizadas de Deus, e associam-se também depois isto aos chakras. Então, ou seja, nós temos ali um sistema que, por onde a gente olha, né, seja pela cultura indiana, seja depois pela observação, que hoje é uma observação técnica, a gente vê que esse número 7 está constituído e de várias formas,
né, eles se apresentam no nosso corpo. Então, hoje, por exemplo, a gente já vê experiências, né, como a gente estava falando de aura, por exemplo, onde que começa tudo, a gente já vê isso lá no livro, né, Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier, que ele já começa a falar dessa relação, esmiuçando um pouco mais a relação elétrica, a função energética que existe em torno de todos nós. E aí que o curioso, depois de um tempo, é que o não sei se vocês já viram usar esse termo, mas existe uma que eles chamam de fotografia Kirlian, né? Ou Kirliangrafia, que foi um método, né? Que um eletricista russo ele estava testando, é como se fosse um raio-x das nossas funções elétricas. Então, hoje, se a gente for entrar lá depois no Google e for pesquisar, vai ver que chamam de que é a fotografia da nossa áurea, exatamente o quê? É a radiografia de toda essa parte elétrica que nos circunda, e os chakras estão totalmente envolvidos nessa parte emocional. E no nosso caso, ou seja, no caso de nós, seres humanos, já conscientes, a gente hoje modela a nossa aura de acordo com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, a nossa aura ela fica ali oscilando de acordo com as informações que a gente vai absorvendo do meio ambiente, né, de tudo que nos circunda, e principalmente como a gente está transformando essas informações em sentimentos e emoções. Sim, Anderson. Opa, vamos às perguntas? Bora. Como você falou que centro de força é o mesmo que chakra, ok? Em outros livros e em Kardec foi denominado polos perispirídicos. Está certo usar esse termo? Não. Corpo perispirídico não tem a ver com o centro de força. Hã? Poros. Poros? Isso, poros, desculpe. Aí você sabe que eu nunca tinha escutado esse termo, por isso que é bom a gente, a gente aprender, né? É, é, olha só, eu não posso falar, e aí eu vou ficar com uma lição agora para poder aprender a estudar sobre que eu nunca tinha escutado até hoje sobre essa relação de poro perispirídico. Mas, aí eu vou fazer por analogia, o que acontece? Nós temos ali o nosso perispírito, que está sempre acoplado ao nosso corpo material, e a gente desacopla esse perispírito quando a gente dorme, que a gente já falou aqui um tempo atrás sobre desdobramento. Então, o que acontece? Os centros de força, os chakras, eles são essa ponte de ligação entre o plano espiritual, né, o plano energético, com o corpo material. Por exemplo, hoje nós temos o sentido, né, por exemplo, quando a gente está de olhos fechados e a gente, às vezes, consegue perceber energeticamente alguma, né, vamos dizer assim, um espírito ou uma energia que esteja emanada, a gente percebe isso através dos chakras, porque eles estão fazendo como fosse um grande radar aí, permeando essas energias. Então, qualquer coisa que passe ali, se a gente estiver atento, aí os médios, com essas percepções mais aguçadas, vai ser através dos chakras, se eu não me engano, o segundo ou o terceiro, ele vai ter essa percepção porque funciona como radares energéticos. Então, tudo que passa por ali, ele consegue captar. Então, eu ousaria dizer que o conceito de chakra e os poros, aí eu vou ter que estudar depois, não conhecia esse termo, eles estão falando, né, sempre voltado para a mesma área de conhecimento, para a mesma fisiologia, né, porque são próprias terminologias que com o tempo a gente vai aprendendo e vai fazendo com que a gente vai atualizando o conhecimento, né, possivelmente utilizou esse termo que posteriormente depois veio outro. O apoio quer falar.
Só para complementar aqui, eu fiz uma rápida pesquisa e sim, o Kardec, ele chama centros de força de poros perispirídicos, tá? Então, ou seja, continua, só muda o termo, né? Mas pode perguntar, depois eu mudo o foco. Um momentinho. Toda força tem uma fonte, certo? De onde vem a força que alimenta os pontos de força de cada ser humano? Boa pergunta, hein? Bem, a força, ela existe, né? O que move os pontos de força? São tudo que está, toda a malha energética que está em nossa volta. Então, ou seja, nós recebemos energia, por exemplo, do Sol. O Sol é uma grande roda, né? Por incrível que pareça, mais um elemento em formato de roda, que emana energia para todo o universo. Então, tanto é que as plantas, elas absorvem a energia solar e fazem o seu processo. Então, nós também, através dos nossos chakras, absorvemos as energias, e aí eu vou colocar das energias primárias, são aquelas que nos rodeiam através das emanações das criações, sejam, né, as energias dos cristais, que emanam energia, a energia das plantas, que também emanam energia, os nossos animais que nos circundam, os gato, cachorro, né, que estão mais próximos da gente, que são grandes transmutadores desse ambiente energético. Então, são essas energias que advêm, né, que os chakras captam e trazem para o plano físico, além também daquela que alimenta, que é o alimento que a gente ingere, né? Então, ou seja, todos os chakras, eles têm as suas correlações também, por incrível que pareça, suas correlações alimentares, né? Cada elemento ele vai tendo o seu, como que eu poderia dizer, a sua função com o chakra. Então, ou seja, o nosso alimento, aquilo que a gente ingere, então, ele vai, no fundo, se a gente olhar quimicamente, o que o nosso organismo faz? Ele pega tudo que é material e transforma em energia. E energia alimenta todo o restante do processo. Qual era a pergunta mesmo? Será que eu consegui responder? Sem áudio. Desculpa, pessoal, é que eu estou lendo perguntas de vários lugares aqui. Toda força tem uma fonte, certo? De onde vem a força que alimenta os pontos de força de cada ser humano? Creio eu que foi respondida, pelo menos o meu entendimento foi. Então, se for de princípio, emana da criação, né? A criação emite né? Tá o pulsar da criação o tempo todo, que isso a gente veio estudando através, né, do fluido cósmico universal, do fluido primário, aquela trindade, né, Deus, Espírito e Matéria. Então, ou seja, depois ela vai tendo desdobramentos até chegar na matéria condensada, né? Então, eu acho que é isso aí. Pode perguntar a próxima? Pode, claro. Dizem que quando não estamos bem fisicamente ou temos pensamentos e sentimentos negativos, é provável que algum chakra esteja fechado, o que impossibilita a energia de circular, podendo surgir desequilíbrios. Isso procede? Explique melhor, por favor. Pergunta grande. O que acontece é o seguinte, como já é descrito na literatura, né, não sou eu falando, mas são vários estudos, os nossos chakras estão ligados a várias glândulas, né, que formam o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é feito no ser humano, pena que o Rubens não está aqui hoje, se fosse lá nas palestras, no salão, ia perguntar para ele, que é o médico, né? Então, o que acontece? Ele tem a função de produzir hormônios. Então, ou seja, cada um desses chakras, ele vai produzir determinados hormônios, como adrenalina, como, né, uma série de outras coisas, quando a gente está com fuga, né, que a gente precisa sobreviver, e a sobrevivência está ligada no chakra primário, o primeiro chakra. Então, ou seja, qualquer distúrbio nesses chakras,
né, em alguma dessas rodas, ele vai fazer com que a gente produza mais ou produza menos determinados hormônios. Então, por exemplo, a gente tem, e aí isso está lá no livro que eu disse para vocês, Rodas da Vida, então eu vou falar de uma forma muito en passant, e eu vou me ater a alguém que estudou e trouxe isso, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, uma disfunção do chakra raiz, o chakra primário, ela vai estar ligada, como é um chakra voltado, né, para a terra, e a sua função, né, então o chakra tem uma função psicológica do chakra raiz, é de sobrevivência, então, uma disfunção ele vai ter de obesidade, ele vai ter problema no nervo ciático, ele vai ter constipação, então, ou seja, ele vai estar ligado ali a essas disfunções. Então, por exemplo, já lá no chakra coronário, por exemplo, a gente vai ter pessoas que têm disfunções, por exemplo, uma pessoa que está depressiva, ela está com uma disfunção, ou seja, o seu chakra coronário não está funcionando de forma adequada, ele está com uma disfunção. Então, a gente precisa, e aí a gente tem hoje várias linhas, a gente tem o reiki, a gente tem cromoterapia, a gente tem aromaterapia, a gente tem, eu falei cromoterapia, a gente tem, né, os cristais, que cada chakra tem um cristal associado, que vai fazer com que essas energias, né, que são ligadas a cada chakra, então, falando, por exemplo, das energias da vibração das luzes, vão estabelecer um processo de alinhamento desse chakra. A Roseli pode nos ajudar aí, contribuir um pouco, porque ela trabalha aí com a parte energética e pode até me auxiliar depois nessas perguntas, tá, Rosa? Você pode levantar a mão e também me ajudar, tá? Você entende tão mais disso do que eu. Mas, enfim, então, a função desses distúrbios, né, que possam acontecer, então, por exemplo, o chakra que está voltado ao pensamento em si é o frontal. Então, se eu começo a ter muitos pensamentos desordenados, né, esse chakra vai ser afetado. E aí, automaticamente, se eu estou pensando muita coisa, eu passo, talvez, a somatizar, a sentir, e aí isso vai interferir lá no meu chakra, no meu terceiro chakra. Então, ou seja, não é apenas um que está... Quando ele se... Como que eu poderia dizer? Se desequilibra, todos os outros são afetados. Então, nessa relação do nosso corpo material, a gente, nesses dias a dia, por exemplo, nós tivemos agora nesse momento de pandemia, todo mundo apreensivo, instinto de sobrevivência. Então, talvez, se a gente fosse fazer uma pesquisa fotográfica, né, diga assim, holográfica, como tem a fotografia aqui, a gente fosse colocar, talvez apareceria como grande parte, né, os dois, né, tanto o chakra básico como o segundo e o terceiro estariam totalmente, né, mais afetados, porque está muito ligado ali à sobrevivência, ao instinto terra e outras coisas. Pode falar, Aldomar. Só para eu poder entender melhor, então, essas disfunções, elas ocorrem, na maioria das vezes, por conta dos pensamentos e sentimentos, ou alguns excessos que também cometemos ajudam nesse processo? Forma-se tudo, né, Aldomar? Porque o que acontece? Como o próprio André Luiz, não sei qual dos livros, mas eu lembro que ele fala que a nossa mente é uma grande usina, né, então, de produção de energia, e através, né, aí dos nossos sentidos, né, do ouvir, do ver, a gente vai interpretar tudo isso que chega através, né, dos nossos sentidos e vai transformar isso, né, dentro daquilo com que cada um, e aí né, cada um interpreta. Então, por exemplo, às vezes, uma expressão, aí eu estou falando de vocalização, né, do chakra, por exemplo, laríngeo, para uma pessoa ele vai assimilar e vai produzir uma determinada emoção, e para outro vai produzir outro. Então, ou seja, lembrando que os chakras, né, eles estão a parte, primeiro tudo a gente sente de forma energética, porque o pensamento produz energia. Então, tudo aquilo que a gente pensa vai produzir energia. Então, por isso que a gente sempre escuta falar, aí a gente escuta de várias
vários autores, várias pessoas que fazem palestra, que a doença, essa disfunção do corpo material, primeiro ela começa, por que a gente fala no corpo espiritual? Porque ela começa no plano imaterial, no plano energético. Então, tudo aquilo que a gente vai pensando, a gente vai moldando isso através da nossa áurea, a gente vai impregnando isso de emoções e aquilo vai somatizando, e aí vai sendo absorvido pelos nossos chakras, em função da nossa, desse não estar bem alinhados, isso vai trazer uma disfunção para o corpo físico, entende? Então, eles vão estar intrinsecamente ligados. Se eu estou com um problema físico, esse já veio em função de um não alinhamento desse centro energético. Ainda bem que eu não estou falando besteira que Roseli está fazendo assim, né? Então, ele sempre vai advir do corpo energético. Então, por exemplo, quando a gente vai numa casa espírita e toma um passe, o que a gente está fazendo? Está fazendo um realinhamento, uma limpeza energética dos nossos centros de energia. Lá, por exemplo, que sei lá, se eu posso dizer, o pioneiro, da utilização dos campos energéticos, que foi o Mesmer, que começou lá com o estudo do magnetismo, que é a doação da nossa energia, do nosso físico para outra pessoa, ele já começava a ver o efeito, da doação de energia para outro. Então, ou seja, isso aí já é essa relação de alinhamento, de quando a pessoa está com uma deficiência energética, um entra suplementando, é igual quando a gente suplementa alimento físico, toma vitamina C, vitamina D, enfim, toma esses outros suplementos, a gente tem os suplementos energéticos que podem ser contribuídos de um ser humano para outro, através do magnetismo, pode ser feito, como vai numa casa espírita, através da combinação, o magnetismo do médium somado à força do espírito, que projeta uma força combinada, magnética, energética, espiritual, através de outras terapias energéticas, como o Reiki, como a cronoterapia, que vão fazer o quê? Vão alimentar esse centro de forças para que eles possam novamente se alinhar. Respondi? Bom, se a pessoa se manifestar, eu pergunto novamente. Agora, tem duas perguntas em uma aqui, na verdade, Então, para a doutrina espírita, centro de forças ou chakras são intermediadores de energia que flui do perispírito para o duplo etérico, podendo trazer saúde ou doença ao corpo físico? Sim. Por isso que a gente fala que o pensamento cria. Então, a gente fala aí, voltando novamente, todas as emoções, tudo aquilo como a gente pensa, a insistência, eu vou dizer insistência assim, da gente ou talvez trocar a insistência pela fixação em determinados tipos de pensamento, irão acarretar uma criação que será absorvida do plano da criação, que é o plano mental, para o corpo físico. Então, a gente pode, e aí a gente pode tanto se curar através dos nossos pensamentos, que serão absorvidos, essas emoções serão transmutadas, absorvidos pelos centros de força, como nós podemos adoecer. Então, muitas vezes, a gente passa anos cultivando uma doença no corpo mental e depois ela se manifesta no corpo material. Nenhuma doença, pelas literaturas que eu já li, ela não se manifesta no corpo físico de uma hora para outra. Ela é construída com bastante tempo. Então, ou seja, nós somos mestres aí, fixando os nossos pensamentos em energias não tão boas, energias que não são salutares. Então, vamos dar um exemplo. Você pega sentimentos como a raiva, por exemplo, que vai estar ali totalmente ligada ao terceiro chakra, que é o chakra que está ali, situado ali, perto do estômago. Então, se a gente fica ali cultivando raiva há muito tempo, o que nós vamos cultivar? A gente já vê úlcera, gastrite, todas as disfunções do sistema digestivo, elas estão intrinsecamente ligadas a essas emoções mais densas, raiva, ódio, tudo aquilo que é desarmonioso. Então, ou seja, quanto mais nós pensarmos, mais a gente vai estar afetando o nosso campo eletromagnético, e aí essa projeção somada, muitas vezes, aí tem um conceito de afinidade,
que a gente pode passar num lugar e tá aquela energia, né, plasmada ali por afinidade. Então, ou seja, a gente vai catando na rua um monte de coisa que e em função da nossa disfunção, isso não vai ser devidamente tratado e vai acabar afetando os nossos centros de forças, que automaticamente serão afetados o nosso organismo material. Bom, eu creio que a segunda pergunta você já respondeu, mas vou fazer mesmo assim, caso você queira acrescentar alguma coisa, né? Conforme li no livro Evolução em Dois Mundos, o duplo etérico regula as atividades corporais, por ter influência nas glândulas, como você falou. Devido ao influxo do pensamento, bom, não sei se ela fez uma pergunta ou um comentário aqui, né? Mas foi justamente isso que você falou sobre a questão do pensamento. Se quiser acrescentar alguma coisa. É porque, assim, quando a gente fala, né, do pensar, ele é muito poderoso, né, porque a gente cria muitas formas de pensar. E esse campo áurico que nos circunda, e aí está na Evolução em Dois Mundos também, ele é um campo elétrico, né, que vai estar ali junto com o duplo etérico fazendo essa função. Então, muitas vezes, como que entra uma obsessão na nossa vida? É porque, né, na nossa vida, assim, né, como que alguém começa a ter um pensamento intrusivo? Porque esse campo áurico, ele está lá todo furado. Então, ou seja, eu permiti, esse dia eu estava conversando com meu filho e estava tentando exemplificar ainda mais o campo áurico. Assim, imagina o seguinte, ele estava lendo coisas da época medieval. Então, imagina que o seu corpo é um castelo. A áurea vai ser os muros que protegem o castelo. Então, quanto mais você cuidar do muro, através de bons pensamentos, gerações, leitura edificante, ambientes salutares, alimentação saudável, mais esse campo vai ficando forte. Agora, se você não cuidar dele, ele vai se enfraquecer. Então, qualquer investida de outra energia de fora para dentro, ela vai passar. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, alguém lança uma energia contra a gente, o que lançar energia? É um pensamento, né? A gente está no trânsito, vamos lá, eu estou lá dirigindo, sem querer eu fecho alguém no trânsito, o cara vai ficar enraivecido e vai me xingar. Esse xingar está fazendo o quê? Mandando um monte de flecha energética para mim. Então, se eu estiver bem energeticamente, isso não vai me afetar. Agora, se eu não estiver, isso vai penetrar no meu corpo energético e vai se instalar ali. E ali eu posso sentir, se eu estiver muito debilitado, eu posso sentir uma tonteira, eu posso sentir qualquer coisa física em função dessa energia que foi enviada e eu peguei porque eu estava naquele momento energeticamente desequilibrado. Então, por isso que nós temos aí, por exemplo, né, uma ferramenta que é sempre dito, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar vai fazer com quê? Com que eu tenha bons pensamentos, eu me reúno uma vez por mês com a minha família, a gente troca informações, a gente vai ter o concurso da espiritualidade em nossa casa, vai fluidificar nossa água com os elementos que nós precisamos, porque aí tem uma outra coisa muito engraçada em relação a esse negócio de corpos, né? Por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, se eu não me engano, vou pegar aqui até pertinho de mim, existe, deixa eu ver se esse livrinho aqui, ó, do Chico, Nos Domínios da Mediunidade. Está no capítulo 2, um elemento chamado psicoscópio. Já ouviram falar? A N chama de fofocoscópio. Né? Mas nesse livro, nesse capítulo 2, né, ele vai explanar o que é, e esse é um aparelho que ele faz o quê? Uma leitura energética de todos nós. Né? Então, no livro, né, a equipe vem e vai estudar energeticamente um grupo, como a gente na fraternidade, por exemplo, reunido, e eles olham através desse aparelho, né, através dos nossos pensamentos, das nossas questões morais, como está o nosso adiantamento. E ali tem uma passagem que ele foca, e a pessoa que está olhando por ele, né, enxerga, né, exatamente um concurso, como eles estão em oração, então, de sentimentos, e qual é o chakra que se abre, né, o chakra mediúnico é o chakra da nossa coroa. Então, no livro ele relata lá que está ali uma transfusão de energias, ele inclusive vê, por exemplo,
na relação indiana, por exemplo, cada chakra ele é composto de determinadas pétalas, né, porque eles ligam a flor de lótus, então tem toda uma simbologia, e no livro ele consegue até ver, né, você vê que a gente, um tempo depois, consegue ver o que os indianos perceberam, né, essa relação que ele enxerga várias pétalas em torno da cabeça do médium, do chakra coronário, né, oscilando essa luz, porque eles estavam ali em trabalho do bem. Então, o pensamento ele é uma máquina ativa e vai trabalhar em lógica, assim como o corpo material necessita do ar para viver, então, se a gente fica alguns dias sem comer, a gente fica uns dias sem beber água, mas se tampar a respiração, a gente não sobrevive muito. Então, materialmente falando, a respiração é algo muito importante para o nosso corpo espiritual, que é aquilo que a gente leva para a eternidade. Jesus já falava dos tesouros, a máquina principal é o pensamento. Fala, meu apoio. A palestra começa e eu já quero a resposta e como colocar em prática, né? Eu sou esse tipo de pessoa mais prática que quero logo fazer alguma coisa. Bom, eu sei que você tem muito que falar ainda, mas até agora o que você disse para que eu consiga, então, alinhar, vamos dizer assim, esses chakras, você já deu algumas receitas ou dicas, vamos chamar de dicas. Então, você falou que alimentar bons pensamentos, porque pensamentos, eles são energia, emoções, pensamentos, emoções. Você falou também da oração, porque você falou do evangelho no lar, né, da oração. Você também falou do passe, você também falou da boa alimentação. Tem mais alguma coisa que, se a gente fosse fazer uma receita aí, né, de como que a gente pode se alinhar enfim, para ter uma vida melhor num todo aí, tem mais alguma coisa que a gente consiga fazer, que a gente possa fazer? Ô, Léo, antes que você possa responder, deixa eu queimar mais uma pergunta, que é exatamente isso que o Odomar perguntou. Onde podemos recarregar as energias dos pontos de força? O que você recomenda? Essa foi a pergunta e a mesma coisa aí que o Odomar falou, né? Olha só, vamos lá. Por exemplo, nós temos aí, não sou eu que vou dar receita, porque receita quem passa é só médico, né? Então, eu não sou médico, então não posso receitar nada. Mas o que a gente pode compartilhar, por exemplo, é que cada chakra, ele tem ali uma base energética. Então, por exemplo, você tem posições, você ali pratica yoga, não sei se ele é mestre de yoga, o Odomar pratica yoga. Por exemplo, a yoga é uma atividade que ela tem movimentos, que ela vai trabalhar todos os chakras, posições ali que vai trabalhar o chakra primário, chakra, né, que é o primeiro chakra, depois o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, né, acho que dali para cima, eu não sei se mais deve ter alguma coisa que tem. Então, o yoga é uma prática que vai trabalhar todos esses chakras, então, ele vai ter, né, determinadas posições, aí tem que ver quem conhece a fundo vai poder dizer. Você tem uma outra fonte que são os elementos cristalinos, os cristais. Para cada chakra existe um elemento que emite uma energia na frequência daquele chakra que vai auxiliar no seu processo de reequilíbrio. Você tem também a cromoterapia. Para cada um chakra desse existe uma cor. Então, posso dizer a cor de todos. Então, vamos lá. A cor do primeiro chakra, o chakra raiz, né? O primeiro chakra, a cor é vermelho. O segundo, aí estou falando dos pés para a cabeça, tá? Então, o segundo chakra, que é o laranja. O terceiro é a cor amarelo. O quarto, que é o do coração, a cor é verde. Então, o da tireoide, né, o chakra cardíaco das comunicações, é azul turquesa. O do frontal é azul índigo. E do chakra coronário é branco ou violeta. Então, toda vez que a gente usa uma cor dessa, que a gente tem contato através de
de uma luz, por exemplo, você pode ter em casa, é que a Giane não está hoje, a Giane tem uma luzinha, você vai pedir para trocar, né? Ela tem uma luz lá que você comanda assim e troca de cor. Então, cada cor dela, ela vai estar energizando um chakra. Então, ou seja, as cores são elementos importantes. Então, ou seja, e aí a atividade física, todos esses elementos, eles vão fazer com que não só um, mas o sistema, são todos eles passam a funcionar de uma forma melhor e mais equilibrada. Espero que eu tenha conseguido responder. Olha, as perguntas estão bombando aqui, tem bastante, tá? Então, Vamos para a sem próxima. procure. Os chakras têm algum filtro ou toda a energia é absorvida? Como se dá esse processo? Então, o que acontece? A energia, ela vem e o chakra faz o processamento dessa energia, ela entra e sai. Então, o que acontece? O que vai determinar a qualidade, aí na minha opinião, tá? A qualidade dessa energia que é absorvida é exatamente esse campo áurico que está em nossa volta. Ele que vai fazer essa grande filtragem dessas energias que vêm. Por exemplo, se eu estou sozinho em um ambiente, né, em um lugar, onde eu só tenho contato com a natureza, que tipo de energia eu vou estar recebendo ali? Eu vou estar fazendo energias equilibrantes. Agora, o momento que eu entro num lugar, por exemplo, um banco, um ambiente bancário, né? Cadê? Nós temos Safira, temos Roseli, né? Que tem ali não só uma relação muito de muitas pessoas, mas de muitos pensamentos. Então, ali são construídos muitas energias que serão absorvidas pelos meus chakras em função dessa qualidade dos pensamentos desse campo áurico que eu tenho. Então, por que muitas vezes a gente chega em determinados ambientes, hospitais, presídios, e outras energias, se a gente não tiver se preparado energeticamente para aqueles locais, nós nos sentiremos com as nossas forças esvaídas, esgotados energeticamente. Por quê? Porque o nosso campo de proteção ele arriou e o nosso chakra, né? Lembrando o exemplo, né, da roda, e vamos colocar que fosse como um vórtice, então ele tem paz, ele gira em sentido horário, em sentido anti-horário. Então, ou seja, ele vai absorver energia e ele não tem uma consciência. Ele não filtra ali, eu vou escolher que isso aqui é energia boa, eu vou escolher que isso é energia ruim. São energias, a qualidade da energia depende da gente, então ele vai absorver. E aí vai da gente começar a se conhecer, começar a ter em contato com essas sensações, para saber, olha, que isso aqui não está bom, isso aqui está ruim, esse lugar aqui não me faz bem. Então, por exemplo, tem determinadas pedras, cristais, que têm as suas características energéticas. Você pega, por exemplo, a turmalina negra, por exemplo, é uma que repele energias negativas. Então, se eu vou para um lugar muito denso, eu posso usar um colar, eu posso usar uma pulseira, eu posso carregar no bolso. Para quê? Para que ela faça essa função de me auxiliar nesse processamento dessa energia para não afetar tanto o meu chakra. Pode ser, tem, por exemplo, óleos, aromas, aromas, não é aromas essenciais, não. Tem um outro óleo essencial, por exemplo, para cada região dos chakras, que você pode passar para auxiliar. Quando você chega em casa, por exemplo, você pode ter um incenso que você pode colocar que está ligado, então você vai ter o elemento, né, do cheiro, né, da queima da erva que está naquele incenso que vai auxiliar aquele chakra. Então, ou seja, são todos esses elementos que vai compor essa qualidade dessa energia que será absorvida por esse instrumento de absorção energética. Bom, é uma pergunta bem parecida com a outra, mas tem um complemento aqui, né? Os chakras guardam em si a qualidade boa ou não tão boa da energia, correto? Essa energia é gerada pelo espírito? Essa energia ela é gerada. Aí, se eu for lembrar conceitualmente que eu sou um espírito encarnado, né? Então, ou seja, eu sou um espírito aqui, então tudo que eu penso como matéria, eu penso como espírito. Então, logo, tudo que eu for gerar de pensamento, ele vai ser automaticamente retroalimentado através dos meus chakras, através das minhas emoções e dos meus sentimentos. Isso vale para quem está do meu lado. O outro também tem um espírito encarnado, ele vai gerar pensamentos e eu vou absorver, independente se essa energia ela é boa ou ela é ruim. Então, se a gente vai estar sempre fazendo uma troca energética,
o tempo todo. Os chakras, eles fazem isso, troca energética. Entra energia, sai energia. Entra energia, sai energia. Eu posso ter, muitas vezes, um chakra totalmente bloqueado, em função de ele estar ali o tempo. Vamos imaginar um radiador de um carro, né? Tem lá todas as colmeias, se aquilo não for trabalhado, né? Acho que isso é até um bom exemplo, né? Se não for utilizada a água correta, a água filtrada, aquelas colmeias que provêm a refrigeração, elas vão entupir, o ventilador a água não vai rodar e o carro vai esquentar. É a mesma relação. Agora, o que faz entupir os nossos chakras? É exatamente o não cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dessa parte energética. Então, quando a gente não cuida deles, eles vão se definhar, eles vão, né, se destabilizar, e aí vão começar a entupir e a gente vai sofrer isso no corpo material. Bom, só para você se organizar aqui, eu estava contando, temos umas 10 perguntas ainda, beleza? 10? Isso. Então, bom, vamos lá. Eu só vou responder pergunta agora, não vou falar mais nada conceitual. Nada, às vezes a pergunta tem a ver com o assunto, né? Uhum. Com o seu roteiro, desculpa. Pode haver bloqueio nos chakras? Foi o que eu acabei de falar, né? Pode sim haver bloqueios, né? De acordo com a intensidade. Por exemplo, vamos pegar aonde talvez o que seja mais fácil a gente bloquear, que é o chakra que está ligado à nossa sobrevivência, que é o chakra raiz. Então, se eu estou muito preocupado, né, com o meu instinto de sobrevivência, com a parte material, né, vamos imaginar, eu sou um pai de família, né, tenho filho para criar, e meu emprego não está muito bem, as coisas, então, ou seja, toda essa preocupação, ela vai fazer com que eu bloqueie o meu chakra raiz, que é o que está ligado à sobrevivência. E aí as coisas, se eu não tenho cuidado, e aí, por exemplo, a gente olha até na psicossomática, por exemplo, a gente fala, por exemplo, que a pessoa está com problema no joelho, né? Então, ou seja, a parte inferior do nosso corpo, ela está total, aí você vê como que uma coisa se liga à outra. Ela é afetada, ela é regida pelo chakra primário. Então, eu tenho problema lá no meu joelho, e a gente fala assim, eu estou com muito peso nas costas, não estou conseguindo. Então, está ligado a essa questão da sobrevivência. E assim vai, por exemplo, se eu sou um cara que não tenho, é o inverso do amor, eu sou muito rancoroso, ando muito triste, ando com tudo aquilo, o meu chakra cardíaco vai estar afetado, podendo me levar a doenças cardiorrespiratórias, como asma, pressão alta. Isso é o quê? É o bloqueio, o não funcionamento por um tempo muito longo de um chakra que está bloqueado. Então, sim, é possível bloquear e é possível desbloquear através de todos esses elementos que a gente já passou, então, cristais, cromoterapia, terapia, enfim, toda essa parte energética, Roseli até trouxe aí uma contribuição muito boa, ficaria melhor dizer que o chakra está em desequilíbrio e não bloqueado. Muito bem, Rose, muito obrigado. Então, ou seja, nós estamos num chakra que ele está desequilibrado, né, não funciona adequadamente, a intervenção da Roseli foi muito importante para isso, né, e cabe a gente, através dos elementos externos, mas precisamos sempre lembrar, os elementos externos, eles vão nos auxiliar, mas se a gente não mudar a nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, de remodelar esse sistema nosso de crença, os elementos externos vão auxiliar, mas o nosso pensamento vai drenar. Então, esse entendimento sobre o que nos circunda, todo o processo do pensar, ele é tão importante para o processo de reequilíbrio, aí eu vou utilizar, né, a terminologia que a Roseli nos auxiliou, o reequilíbrio dos nossos chakras, assim como todos os outros exercícios, né, todas as outras fontes externas que a gente já viu que pode auxiliar no reequilíbrio do nosso chakra. Então, os atos, a conduta e as ações nocivas, todos os atos contrários às leis divinas, tornam os chakras desequilibrados e comprometem o funcionamento harmonioso do conjunto? Perfeitamente. Deus, ele é muito... A gente vê a perfeição em todos os aspectos da criação, né? Então, a gente vê, desde a nossa concepção, em termos de energia, né? Nós estamos num grande mar energético, e o que diferencia cada um de nós dentro desse mar é exatamente o nosso aspecto vibracional. E aí, aspecto vibracional mesmo, né? Então, a física já diz que a diferença de uma cadeira para nós, seres humanos, é como
essas moléculas, elas vibram. Então, cada uma vibra numa frequência e forma os objetos. E nós, como ser humano, também, porque nós somos energias únicas. Então, cada um vibra na sua frequência particular. Cada um dos filhos de Deus, eles vibram em sua frequência única, né, da sua forma. Por isso são constituídas as individualidades. Nada mais são do que isso. Nós temos herança, temos toda essa parte energética, mas nós somos seres pensantes. Que depois que a gente vem para esse corpo físico, ele nos dá essa perfeição, nos dá vários mecanismos para que a gente utilize do corpo material apropriadamente para a nossa função, né, espiritual, que é a função energética de evoluir. Então, é toda uma constituição, ela é toda muito bem casada. Então, por exemplo, se a gente pensa no sistema de chakras, por exemplo, por que a gente tem um na cabeça e um no corpo? Se a gente olha o princípio da evolução, vamos imaginar, né, a coisa, ela começa como matéria muito densa, né? O nosso planeta lá atrás, primeiro, era o que? Era um planeta de pedra, totalmente denso, chakra primário. Depois os vulcões começaram a diminuir a sua intensidade, os gases começaram a formar, veio o quê? Água, segundo chakra. Então, se a gente for nessa crescente, à medida, olha que a evolução, ela vai se percebendo nesses princípios também. Então, à medida que o planeta que a gente vai evoluindo, a gente vai subindo como fosse cada nível desse chakra. E como nós, seres humanos, nós recebemos uma energia que vem do alto, né, emana de Deus, entra no nosso chakra primário, e imaginando isso como fosse engrenagem, tivesse uma polia, para permanecer rodando, a gente tem uma energia que vem do alto, passa no sentido da Terra, e nesse mesmo fluxo a gente tem uma energia da Terra que sobe pelos nossos pés, sobe pelos nossos chakras, no nosso chakra primário, e sobe em direção ao alto, levando o que é da Terra para o alto, até filosófico, né? E do alto para a Terra. Então, ou seja, é uma constante. Então, ou seja, é uma criação muito perfeita. E cabe a cada um de nós buscar sempre o equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio que ele já vem com a gente, é nato, né? Já é da criação divina que a gente permaneça nesse equilíbrio. Bom, no dia a dia do ser humano, abri. No dia a dia do ser humano é fácil gastar energias, desequilibrar, aborrecer, passar raiva, adoecer. Somos constantemente postos em desafios. Como e onde encontrar formas de não ser tão afetado diante dos acontecimentos? Acho que essa é a pergunta-chave, né? A pergunta de 1 milhão, né? Olha só, nós estamos envoltos ainda num planeta, né, principalmente nesse momento agora, né? Que momento é esse? Esse momento de transição, que já foi falado, e tem aí inúmeras literaturas que falam, que as energias estão difusas realmente. Se a gente vai sair, nós somos bombardeados de todos os jeitos. Então, assim, não existe, talvez tirando Jesus que passou por aqui, né, vamos dizer assim, né, estou dando um exemplo lá na frente, mas todos nós somos afetados. Ninguém consegue manter um equilíbrio 100% do dia, ou seja, os meus chakras, né, todo mundo funcionando, rodando, bonitinho ali, na cozinha que é dele, a minha aura linda, sabe, é uma coisa que a gente pode atingir. A gente vai oscilar ao longo do dia, né? Alguém vai chegar e vai fazer, vou dar o exemplo do carro de novo, alguém vai, me fecha, ou eu fecho alguém, ou alguém me fecha, eu vou me encolerizar naquele momento, automaticamente minhas energias vão, né? Agora, o que vai causar um distúrbio a longo prazo no meu corpo físico é a manutenção daquele pensamento, daquele sentimento. Então, a gente pode chegar num dia cansado, vamos imaginar, eu posso ouvir uma boa música, são vibrações, né? Então, por exemplo, já tem hoje estudos que você coloca lá música clássica, por exemplo, ela tem lá uma relação muito grande com todas as células do nosso corpo. Existem aí os sons binaurais, existem frequências que você coloca para tocar que vão interferir automaticamente no corpo físico e vai fazer esse realinhamento energético. Eu posso, sei lá, estar um dia muito cansado, eu posso chegar em casa e tomar um banho de uma erva, um alecrim, um manjericão, que são ervas, né, que vão trazer uma reorganização energética. Aí eu posso, por exemplo, hoje nessas casas que vendem cristais, vende uns kitzinhos assim, com 7 pedras, que são as 7 pedras, eu posso deitar, colocar elas todas perto de mim e tentar mentalmente me conectar a elas. Eu posso tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, sabe? Eu posso praticar um exercício físico que vai liberar aquela carga energética, ou seja, existe uma série hoje
né, de ferramentas que nós temos que nos auxiliam a liberar aquela energia que foi desgastante durante o dia e se recompor. O mais importante nisso tudo é que a gente perceba. Muitas vezes a gente está tão no nosso automático que a gente não percebe uma mudança brusca no nosso coisa. A gente só atribui a cansaço, mas eu não começo a perceber por quantos dias eu estou ficando cansado, ou se eu estou com uma leve dor de cabeça, ou se aconteceu alguma disfunção, sabe, no meu estômago. Então, eu não me ligo aos sinais que o meu corpo está mostrando. Então, quando eu tenho essa consciência de que eu tenho centros de força que interagem no campo energético para o campo físico, eles estão ligados a glândulas que geram hormônios no meu corpo, ao funcionamento de partes extremamente importantes, e que eu começo já a sentir algum desconforto em alguma parte dessa, opa, eu preciso de me observar, eu preciso de olhar o que eu estou pensando, ou com que tipo de ações ou de pensamentos que eu estou passando, se é determinado lugar que eu estou frequentando. Então, ou seja, a gente começa a ter percepções, e aí o corpo físico vai nos dar a noção de como é que está o nosso corpo energético. Então, ou seja, nós temos esses avisos. O que, será, que eu poderia pensar, sempre quando eu, né, me imagino sobre esse tema, é os sinais que o meu corpo vai dar e que estão me mostrando aonde estão ali, talvez, algumas coisas mais afetadas. E, a partir daí, eu começar a entender, né, sei lá, como seria escutar cada um desses chakras, né, e fazer uma meditação, o que está me trazendo, o que está me, se, por exemplo, da parte de sobrevivência, se eu não estou pensando bem, se eu estou ficando muito triste. Então, ou seja, cada um ele vai ter ali uma relação que a gente, uma conversa mesmo, sabe? Da gente com a gente mesmo, e a gente vai começar a compreender o que está nos circundando e causando ali essas indisposições. Mais uma. Se você diz que os chakras são centros de força que absorvem e repelem, eu posso acreditar que quando entro num ambiente ruim ou bom, será o chakra que irá identificar essa energia? Perfeitamente. É isso aí. Ele vai ser esse radar sensorial sobre as coisas que não está, porque a gente vai ser automaticamente o quê? Afetado energeticamente. Então, como eu disse, muitas vezes a gente percebe uma experiência de uma determinada energia através do chakra, sabe? Você sente mudar. Muitas vezes, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas, por exemplo, vamos pegar aqui, não sei se vocês sentiram um pulsar em algum momento na testa, né? Eu já de vez em quando, não é sempre não, mas de vez em quando, eu estou pensando em alguma coisa, eu passo num lugar, eu sinto um pulsar, mas não tem nenhum órgão aqui dentro. Mas é o quê? É o chakra que está ligado lá na minha hipófise, que está demonstrando que tem alguma coisa ali. Então, nós percebemos o nosso ambiente energético que nos circunda através dos nossos chakras. Alguns sentimentos ou pensamentos estão ligados a chakras específicos, exemplo, depressão, coronário, raiva, etc. Ou não é tão específico assim? Aí tem uma observação, também no sentido que muita gente liga raiva com o estômago, etc. Não, mas está assim, os sentimentos são, tanto que aí volto a dizer, né, aquela sabedoria milenar que depois ela se comprova. Então, por exemplo, por que a gente associa o amor ao coração? Porque se a gente for fazer uma conta, né, dos chakras, o coração ele está no meio entre os chakras básicos, né, os elementares, vamos assim dizer, e os mais evoluídos. E que o que emana para a criação do todo, né? O que gera, o que a grande força que impulsiona? É o amor. E o amor está representado no chakra cardíaco. Então, todo sentimento, todos esses sentimentos, alegria, tristeza, né? Às vezes a gente fica muito triste, a gente sente lá uma dor no coração, porque além de representar o coração através do chakra cardíaco, hoje, né, a própria ciência já demonstra que por sobre o coração existe uma rede neural. Então, o coração também sente, é sentir com o coração. Então, cada chakra vai demonstrar determinadas emoções associadas a ele. Então, como a gente falou, da depressão é um desvio do chakra. Por exemplo, às vezes eu estou ali, por exemplo, eu vou dizer, né, fisicamente, né, eu estou com a minha garganta inflamada. A sua garganta inflamada
está ligada ao que? A tireoide, que é a glândula que filtra toda a parte do nosso sangue, então, ou seja, todo o nosso sangue passa pela tireoide e é filtrada, e aí já tem um efeito o quê? Um efeito físico de algo, de uma disfunção que não está, eu deixei de falar alguma coisa que eu precisava de falar com alguém, então aquela emoção ficou retida, e isso vai ficar onde? Qual é o órgão que, né, que a gente se expressa? Para quem fala, é a boca, né? Então está ligada a esse chakra. Então as emoções já estão ligadas, cada um dos chakras específicos existem, e essa disfunção vai trazer determinados sentimentos. Então, assim, como todo sentimento existe o positivo e o contrário do positivo, nessa dualidade, a gente vai estar sempre experimentando essas emoções, mas a gente fica muito alerta para que a gente não cultive ela com muito tempo. Como na fraternidade tinha o costume de falar, né? A pomba vem e fica, o problema não é a pomba pousar, né? É ela criar ali, fazer um ninho, botar os ovos, fazer o filhote, né? E dar um monte de filhotinho. Então, são esses pensamentos, esses sentimentos nocivos que vai atrapalhar cada um desses chakras. Será que os espíritos obsessores nos percebem pela tonalidade ou funcionamento do chakra? Ou seja, se estamos com pensamentos não tão bons, o chakra fica diferente? Energeticamente, sim, né? Essa áurea que é percebida e feita pela quiliografia hoje mostra ali essa relação energética. Então, eles sabem quem eles vão atacar. Eles não lançam um ataque sobre alguém que está com o seu processo energético perfeito, porque ele sabe que não vai ser infrutífero. Então, assim, nós somos reconhecidos exatamente por essa qualidade dos nossos pensamentos. Uma vez eu vi uma figura na internet que colocava uma pessoa em primeiro plano, vamos imaginar assim, né, físico, muito bela, né, mas energeticamente botaram uma figura, né, já mais transparente, como fosse uma figura medonha, né? Porque fisicamente ela está muito bem, mas energeticamente ela não está. Então fala, olha, se você soubesse, né, chama atenção para isso, né? A beleza energética, eu não lembro mais ou menos o termo certo, não, mas das pessoas você iria se surpreender, né? Então, ou seja, muitas vezes você vê uma pessoa que tem, materialmente falando, né, a gente olhando no conceito que a sociedade tem de beleza, uma pessoa muito bela, mas energeticamente está lá uma pessoa totalmente deformada, porque ela não está bem. E o inverso também acontece, né? Podia ser uma pessoa que nos padrões da beleza não são tão belos, mas que estão com suas auras, seus pensamentos do mundo em dia. Então, os obsessores, e tanto é que o que acontece? Quando a gente fala que a gente faz essa relação por afinidade e sintonia, é exatamente o processo energético. Quanto mais eu apagado, vamos imaginar, com muita luz, eu estou com meus chakras alinhados, bem energeticamente, e que quando eu não estou, eu vou apagando essas centelhas, então eu vou ser, automaticamente, pelo processo de sintonia, eu vou atrair aqueles que estão num processo energético como o meu. Então, os chakras, eles não vão olhar o chakra daquele ali está assim, mas eles percebem o todo, como esse sistema está funcionando, como essas turbinas estão alimentando o meu ser energético, e aí, como esse ser energético ele está visível para eles, eles vão se aproximar e vão se usufruir disso, lançar ataques, fazer uma série de coisas em função de como eu estou energeticamente. Então, muitas vezes, eles conseguem, aí, usando aquela analogia do muro, né, da muralha, minha muralha está falha, eu faço chegar perto do Léo, e aí eu vou começar a lançar pensamentos para ele ficar triste, para ele olhar para a esposa dele com outros olhos, né, achar que é isso, olhar para os filhos são tudo, né, tudo. Então, ou seja, aí você começa um processo de nutrição energética, que em determinado momento a gente, sabe, só do evangelho no lar, só para a gente mudar o nosso pensamento, a gente já não fica capaz, aí nós precisamos do auxílio do plano espiritual, através das casas, né, de auxílio. Eu não estou falando só de casa espírita não, tá, gente? Eu posso ir numa igreja evangélica, eu posso ir na igreja católica, eu posso ir no templo budista, cada lugar desse tem uma equipe espiritual, e ali começar um processo para que essa expansão, esses laços sejam cortados. Agora, se for uma coisa que eu alimentei muito tempo, o negócio já está muito complexo, eu vou precisar de procurar, né, lugares especializados que conheçam dessa dinâmica energética, para que esses laços sejam afrouxados e esses espíritos sejam devidamente encaminhados.
Bom, aqui tem um comentário da Mariana Ceoto, ela fala assim, a análise bioenergética trabalha com chakras também, é um tipo de psicoterapia. Quando você estava falando sobre aquela questão da fotoquília, né, alguma coisa assim, eu Isso. acho que isso é para complementar. Não, Bom, inclusive, eu estava, não, só para comentar sobre isso, existe, eu acho que aqui em Curitiba, se não me falha a memória, é, tinha, eu não sei se foi nas Forças Armadas ou em algum hospital, que eles utilizavam essa radiografia queliana para um diagnóstico oncológico. Então, ou seja, já utilizam essa função já em alguns hospitais, em algum lugar, que tira essa fotografia e sabe, pela essa questão de desequilíbrio, se, por exemplo, um tratamento, a gente está falando, olha só quem está falando de hospital, a gente está falando de um tratamento químico, mas todo remédio, ele vai produzir uma função energética na gente. Então, se eu tenho uma doença e a minha, aí vamos utilizar, né? Eu vou utilizar só a relação de luz, que acho que é fácil para todo mundo lá. Se a minha luz, ela está mais apagadinha, quando ele tira a foto, e eu estou com uma enfermidade, sei lá, estou com um problema no coração, ele vai lá, entra com um remédio, meu coração volta a ficar melhor, em tese, a minha energia, a minha luz vai brilhar mais. Então, hoje já tem estudos de utilização aí, eu não sei se é isso que ela chama dessa análise bioenergética, mas eu posso compreender. É isso, Mariana? Eu vou falar no áudio mesmo. É uma terapia mesmo, como a gente tem a terapia psicanálise, enfim, como a gente tem várias abordagens, é como se fosse uma abordagem que trabalha um pouco mais direcionada aos chakras. Trabalha com as outras questões da psicologia também, mas que trabalham diretamente assim com os chakras. Ah, muito bom. Mais conhecimento, tá vendo? Então, ou seja, eu acho muito bacana isso, porque a gente vê várias áreas do conhecimento humano, a gente pega agora a psicologia, como essa interpretação psicológica, né, dos pensamentos, acho que deve ser por isso que deve abordar, né, Maria? Dessa relação dos pensamentos em relação a cada chakra. Muito legal. Obrigado aí. Então, é isso. vamos para o próximo? Posso? Inicialmente, quando ia à fraternidade aos sábados ou mesmo dia de estudo, sentia muito sono. Então, era referente aos chakras? Pode ser. Aí, esse negócio, eu vou usar a série de expressão que usamos na fraternidade. Cada caso é um caso, né? Então, né? A gente pode ser só cansaço mesmo durante o dia, pode ser uma fadiga energética, pode ter muitos casos, mas o fato é que você vai chegar na fraternidade, e aí o fato de a gente estar no salão, aí vou voltar, seja na fraternidade, seja na catedral, que é a igreja, né, que é a igreja católica, seja numa casa, né, num templo budista, qualquer centro de oração, na igreja evangélica, né, na igreja luterana, em qualquer lugar, na igreja batista, ali na Avenida Vitória, eu sentei ali, existe um agrupamento energético, né, espiritual que está trabalhando, automaticamente, o que acontece? Eu vou estar absorvendo uma energia, né, limpa, energia, né, equilibradora. Então, automaticamente, esse processo, e muitas vezes pode ser até que o sono seja nesse processo, né, dessa troca energética, né, que está acontecendo ali, eu vou me restabelecendo e eu posso, talvez, né, ter estado de sonolência exatamente por causa do relaxamento de todo o processo. Então, cada caso é um caso, eu não posso ser determinístico, mas o que eu posso dizer é que quando a gente chega em locais assim, a gente tem todo ali um aparato energético, a gente fica fazendo essa troca de energia e a gente acaba se reequilibrando só pelo fato de estar vou chamar assim, né, de um ponto de força como esse, né, um ponto onde muitas pessoas buscam se reequilibrar e tem todo um aparato espiritual energético para tanto. Bom, temos mais 3 perguntas aqui, só para você administrar seu tempo aí, tá? Uhum. Mas de nada adianta fazer 1000 coisas ou usar 1000 pedras, cores, se a mente não está em equilíbrio. Então, no final das contas, quem manda mesmo no nosso equilíbrio é a nossa mente, né? Perfeito. Esse é o melhor ensinamento que a gente pode ter nessa noite. A nossa mente comanda tudo. Né? Existe hoje aí vários livros que falam sobre isso, né? Tem um, acho que você pode curar o seu corpo, enfim. Mas tem infinitos aí que vai colocar sempre a relação. A gente está falando de pensamento e a gente vai falar de sentimentos e emoções, mas é a nossa mente que comanda tudo isso, é a nossa interpretação dos fatos. Eu falo nossa mente porque ela é a porta de entrada para as questões intelectuais, né? E aí a gente vai absorver o conhecimento. Então, como eu estava falando, né? Determinada palavra para um é ofensa, para outro é elogio, dependendo, né, de que for, é uma brincadeira. E isso vai gerar o quê? Essas interpretações, esse pensar, gera pulsos
eletromagnéticos, que pulsos são pulsos. Se eles serão bons ou ruins, vai ser da interpretação do estado, e essa interpretação, ela advém do nosso pensar. Como a neurolinguística fala, né, o mapa não é o território, então, ou seja, não é porque tem um mapa ali, é realmente o território da minha mente. Então, ao passar da nossa evolução, este processo da gente encarna, desencarna, é exatamente o processo de aprimoramento desses filtros, a gente entender, de compreender as experiências que a gente vive. Muitas vezes a gente pega, aí a gente fala do amadurecimento emocional, que pode vir através das reflexões que a psicologia traz, a psicanálise traz, ou seja, a gente vai mudar a forma de interpretar determinados eventos que aconteceram em nossa vida. Então, o que a gente fala, né, uma história ou uma fábula, né, não sei qual será uma metáfora, em relação a interpretar resultados, que quando o cara chega para o cara tem dois pedreiros, né, trabalhando em uma obra, chega para um, você está fazendo o quê? Eu estou botando um tijolo sobre o outro. Aí você vira para o outro cara e fala assim, você está fazendo o quê? Eu estou construindo uma catedral. Então, ou seja, isso é interpretação do mesmo, sabe, a mesma atividade, do mesmo pensar. Então, isso são os nossos mecanismos de defesa, aquelas emoções que a gente vem trazendo ao longo das nossas vidas, e que a gente vem na matéria exatamente para poder fazer essa depuração. À medida que a gente vai compreendendo, isso vai se tonificando a gente, que é o nosso verdadeiro tesouro, né? É essa descoberta, essa conquista, e isso vai se produzir em um equilíbrio energético, um equilíbrio do nosso corpo. Então, enfim, a mente é a chave de tudo. Bom, tem uma pergunta muito longa aqui, né? E se você quiser eu posso colar também, mas eu vou fazer ela primeiro. Seria através do duplo etérico, com seus recursos vitais disponíveis, que os centros de força do perispírito, compondo um complexo sistema de redes de intercomunicação e interação energética, sustentam a organização somática, possibilitando que cada célula física receba sua respectiva célula psicossômica, sua matriz anatômica, e fisiológica, a energia necessária à sustentação? Ficou claro ou você gostaria de ler? Rapaz, essa pergunta foi a pergunta mais técnica que eu já vi na minha vida. Acho que nem eu seria capaz de ela. Eu vou colar aí, você dá uma lida, se você tiver, aí você pode responder por partes. Tá? Acontece o seguinte, por exemplo, nós vemos hoje, e aí, assim, a primeira pergunta se é através do duplo etérico, né? Então, o que acontece? Como o duplo etérico ele está fazendo essa função aí, de intercâmbio entre o corpo material e o campo espiritual, e os chakras estão muito ligados, eu posso dizer que ele é um componente extremamente importante para, né, para a fisiologia energética dos nossos corpos. Existe tanto essa relação que você pega, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, a gente vai falar de acupuntura, o que eles vão estudar? Você tem ali, por exemplo, nós temos esses 7 chakras aí que estão ligados às 7 glândulas do sistema endócrino. Mas nós temos, por exemplo, chakras auxiliares, os chakras das mãos, né, do braço, né, do cotovelo, dos joelhos. Nós temos aqui na região 1, em cima do baço, que uns chamam ele de esplênico, mas não é um chakra principal, é um chakra básico. E aí nós temos as ramificações, que são os nadis. E aí, quando a gente vai na acupuntura, por exemplo, a gente está com um bloqueio energético, ou seja, a gente está falando de equipar, né, de um sistema maior que existe os seus subsistemas, que aí são toda essa rede, que são os meridianos, né, que são os nadis, que são essas redes de distribuição de toda essa energia pelo nosso corpo material. Então, você vê aí, né, a acupuntura que vem em pontos específicos, ou seja, nesses pontos né, como fossem estradas, né, que levam a energia para o nosso corpo, e ele vai ali com aquela agulhazinha aí, destrava. Quem já teve a oportunidade de fazer, passar uma sessão de acupuntura, sabe como é que é. Tem um lugar que está aqui, você não sente nada, tem um lugar que parece que realmente está transpassando a sua alma, que é exatamente aquele ponto. Então, e essa comunicação, ela é uma comunicação, como o nosso corpo ele é um corpo, por mais que a gente não imagine, né, é um corpo energético,
Então, ou seja, isso vai ser transmitido por que isso faz efeito? Porque a energia é liberada, essa energia vai para uma célula que estava em desequilíbrio e passa a ser equilibrada, e o conjunto de células em equilíbrio, né, vai ser maior das que estão em equilíbrio e vai proporcionar uma melhora no corpo físico em função dessa condição energética. Então, sobre esta relação aí, né, é o duplo etérico que ele vai ficar fazendo essa fonte de ligação entre os chakras e o corpo realmente material, e vai conseguir fazer, né, como ela utilizou na palavra, essa rede de intercomunicação, né, que são exatamente esses meridianos, são os nadis, os chakras secundários, que aí, numa sessão de Reiki, né, a gente está falando a gente está falando uma coisa física, que é a acupuntura, mas numa sessão de Reiki, ou uma sessão de cromoterapia, onde estou combinando várias faixas de luz para produzir uma frequência, ela vai atingir diretamente o corpo físico em função dessa, vamos imaginar, né, entra ali pelos chakras, é distribuído e são lançados as células em cada parte do corpo necessário para que a reorganização molecular possa ser feita. Então, assim, é um sistema muito bacana. A gente, por ser muito materialista, né, precisa de crer para ver, então acho que a gente está ligado só aquilo que a gente pode tocar, mas quando a gente amplia esse universo subatômico, a gente vê puramente energia, né? Então, ou seja, somos seres energéticos, então estamos interligados o tempo todo a tudo. Bom, vamos para a última pergunta. Aí você talvez pode servir até para você encerrar aí a palestra, né? Sendo assim, é sobre o comando dos centros vitais do psicossoma que se processa a interação energética total entre o corpo e o físico e o perispírito? Bem, o psicossoma, né, nada mais é do que o nosso perispírito. Então, tem algumas literaturas que vão falar que o perispírito, o psicossoma. Então, ou seja, eu entendo que psicossoma e perispírito é a mesma coisa, tá? Então, assim, pode ter... E assim, não existe um conceito que vai ser certo e errado nessas nomenclaturas, porque elas são muito diversas mesmo, né? Existe uma grande variedade de interpretações a respeito desses corpos, né? Então, deixa eu só ver aqui, eu tinha... É isso mesmo. Você pega, por exemplo, na própria psicossoma vai aparecer em Mecanismo da Mediunidade, que é o livro do André Luiz, vai falar de corpo espiritual, que vai falar sair evolução em dois mundos, né, e no nosso lar, e aí os ocultistas, quem é esotérico chama de corpo astral, e aí cada um vai falar desse corpo de uma forma. Então, ou seja, os chakras, eles vão estar ali ligados, né, e a gente está falando porque ele vai estar no perispírito, enquanto o nosso espírito está acoplado no corpo material, né, como agora, ele vai estar fazendo essa interação o tempo todo. E o que acontece? Nós sabemos também que a doença, ela começa no perispírito, né? Então, ou seja, eu vou fazendo esse adoecimento no meu corpo perispiritual, e depois, como a matéria ela reflete para estar no corpo espiritual, no plano energético, isso vai se plasmar no corpo material. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um tratamento energético, né, um tratamento voltado para isso, muitas vezes a gente consegue, por exemplo, a gente pega aí uma disfunção de um chakra nosso, né, que está mais latente, pegar, sei lá, o cardíaco, estou começando a sentir, né, muita tristeza, muito não sei o quê, e aí eu já me ligo e falo, não, vou procurar resolver esse negócio. Possivelmente, se eu começar a tratar, eu vou curar o meu perispírito, não vou permitir que aquilo se passe para o corpo material. Né? Então, ou seja, isso sempre advém do corpo energético para ser plasmado no corpo material. Então, eu não lembro lá mais o início da pergunta, mas eu acabei me atendo aí à diferença de psicossoma e perispírito. Você pode repetir de novo, só para ver se eu repetir, se eu preciso falar mais alguma coisa? Sendo assim, é sob os comandos dos centros vitais do psicossoma que se processa a interação energética total entre o corpo físico e o perispírito? Na verdade, assim, os chakras eles vão estar ligados diretamente do corpo físico do plano espiritual, do plano energético,
para a alimentação do corpo físico, tanto é que eles são ligados, né, energeticamente a estas glândulas, né? Então, ou seja, o que vai acontecer no plano espiritual, no plano energético, ele vai refletir. Como também o nosso corpo, ele também molda o perispírito, então ele vai ter como se fosse uma simbiose, sabe, que acontece em um parte do outro, o outro parte do material para o espiritual, do material para o corpo espiritual. Tanto é que quando a gente vai se moldando em muitos pensamentos, a gente vai moldando o nosso perispírito em função do nosso pensar. Então, e se o nosso pensar ele é base fundamental para o equilíbrio, né, como a Roseli nos ensinou, né, o equilíbrio ou desequilíbrio dos nossos chakras, eles têm total ligação entre um sistema e entre um corpo e outro. Bom, não tem mais pergunta não, cara. Tem isso. Então, tá bom. Então, de uma forma, né, muito importante sobre o centro de força, além da gente talvez buscar conhecê-los individualmente, né, o que cada um traz para a gente, o que cada um coloca, o que isso a gente pode fazer, é através desse livro chamado Rodas da Vida, tem vários outros livros na internet, conhecimento, então, assim, vocês vão encontrar, muitas vezes, até um conceito que vai, né, diferir do outro, mas são muitas interpretações de uma fonte, que é a fonte oriental, lá na Índia, e cada um vai perceber de um jeito. Mas, enfim, mas o que é mais importante para a gente é entender que nós temos, né, centros energéticos, né, alinhados, que vão fazer essa interação, que é um sistema, que eles funcionam interligados, que vai nos conectar a várias experiências do plano energético para o plano material, que eles são fundamentais para a manutenção da nossa saúde, não só física, mas para a nossa saúde mental e nossa saúde espiritual, que esse conjunto, né, ele recebe informações que ela advém do mais alto, né, de cima, do plano divino, através do nosso chakra coronário, e assim também como recebe coisas, energias extremamente importantes e equilibradoras, né, para a nossa vivência no plano físico, que é através dos elementos da Terra, e que eles funcionam originalmente em perfeita harmonia, e que é o nosso pensar, as nossas emoções, que vão fazer com que eles possam se tornar desequilibrados. Mas, principalmente, quando a gente tem consciência de como o nosso corpo material ele é afetado pelo corpo pelas energias que nos circundam, através desses centros de força, a gente passa a ficar mais atento a esses avisos do corpo material, dizendo o seguinte: olha, você precisa dar atenção a essa parte da sua vida. Porque, na verdade, os chakras também, o centro de força, eles representam formas, né, eles representam fases da nossa vida, né? Então, é extremamente importante a gente ter esta consciência, não, a consciência energética e uma consciência corporal. Uma vez eu vi assim, quando eu estava logo tentando, né, aprender, né, estava no início da prática mediúnica, aí escutei uma pessoa falar assim: você consegue ouvir o som do seu coração? Eu falei: não, então como você quer escutar espírito, se você não ouve o som do seu coração? Então, ou seja, é dar atenção realmente ao nosso corpo. E os centros de força, eles estão aí para nos mostrar que parte da vida a gente precisa ter mais atenção. É os meus pensamentos, é como eu faço a interpretação da vida, é como eu sinto a vida através, né, ou como eu expresso, né, através do chakra laríngeo, como eu falo, né, da vitalidade, se eu estou muito preocupado, enfim, esses centros de força, eles nos dão, e aí aproveitando o próprio conhecimento que a Mariana nos trouxe, já da psicologia, ele já nos dá indicativos de que o que na nossa mente precisa ser acertado. Então, assim, da mesma forma que a interpretação desses sinais básicos, eles estão aí, a ciência também ela vai evoluindo para interpretar os sinais ainda mais sutis do funcionamento dos centros de força para proporcionar a nós, seres humanos, o que nós temos de direito divino, que é uma saúde integral, uma saúde perfeita. Nós viemos aqui para buscar essa perfeição, e ela começa dessa forma de interpretar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, de forma energética. Compreender que nós temos grandes aliados
para a manutenção desse equilíbrio, como nós já dissemos, né, os cristais, as luzes, incenso, banho de planta, banho de erva, terapias energéticas, né, como a cromoterapia, cristalterapia, aromoterapia, né, você tem reiki, você tem várias outras, né, tem diksha, tem uma série de funções de terapias energéticas para auxiliar, nós temos, né, que praticamos na fraternidade os passos, os tratamentos, enfim, nós temos uma infinidade de coisas, uma infinidade de mecanismos que nós podemos buscar quando a gente começa a sentir esse desalinhamento desses centros de força e que são nossos grandes companheiros de jornada, eles vão, né, ali nos alimentando dessas energias, nos mostrando o caminho que nós devemos percorrer para melhorarmos e termos ali uma saúde integral, né, mente, corpo e espírito. Então, é isso que eu desejava hoje compartilhar, né, aprender com todos em função das perguntas, teve coisas aí que eu nem conhecia e fui hoje brindado por conhecimentos novos, mas é de trazer esse ponto de atenção, que nós temos um sistema que cuida da gente e que nós precisamos ter atenção com ele para que a gente cuide dele também. Então, desejo a todos aí uma ótima noite e muito obrigado mais uma vez pela companhia. Convido a todos, né, que possam, né, fechar os seus olhos, lembrar agora que nós temos, né, um chakra coronário para onde a gente possa, né, receber as energias do mais alto neste momento, aquela energia benfazedora, revigorante, né, que nós estamos terminando uma semana de trabalho, temos um final de semana aí para descansar, ter contato com a natureza, buscar equilibrar todos os nossos outros chakras. Estamos todos com os pés conectados no chão também, para aqueles que podem, para também fazer essa troca, né, que vem da terra e sobe nos impulsionando, né, a nossa busca, a nossa ascensão. Que nosso bom Mestre Jesus nos abençoe nessa noite, que nossa Mãe Maria seja sempre com o seu manto nos protegendo, né, alimentando o nosso amor fraterno, como a nossa Mãe da Misericórdia, né, a representante desse amor docílimo que o Mestre nos trouxe, né, para que o nosso chakra cardíaco possa se expandir e possa contagiar todos que estejam à nossa volta dos mais nobres e belos sentimentos. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja.